Dando continuação à nossa aula sobre tipos de gráficos, veja a seguir mais opções para transformar seus dados em informação valiosa para sua organização. Os gráficos de dispersão são usados principalmente para análise de correlação e distribuição, bom para mostrar a relação entre duas variáveis diferentes, onde uma se correlaciona com a outra. Os gráficos de dispersão também podem mostrar a distribuição de dados ou as tendências de agrupamento e ajudam a identificar anomalias ou valores discrepantes. No exemplo mostrado aqui, vemos a relação entre o número de ligações feitas pelos vendedores versus a quantidade de vendas efetivadas. Ela mostra-nos que existe uma tendência para o maior número de ligações, maior o número de vendas efetivadas. Os gráficos de radar são uma maneira de comparar várias variáveis quantitativas. Isso os torna úteis para ver quais variáveis têm valores semelhantes, ou se existem quaisquer valores discrepantes entre cada variável. Os gráficos de radar também são úteis para ver quais variáveis estão pontuando alto ou baixo em um conjunto de dados, tornando-as ideais para exibir o desempenho. Colocamos nesse exemplo o faturamento de uma empresa, onde cada categoria é um mês do ano. Fizemos de propósito para você perceber que os gráficos podem ser usados de forma errada. Para estes dados, um gráfico de barras ou linhas ficaria muito mais adequado. Um gráfico em cascata mostra um valor total inicial e, à medida que os valores são adicionados ou subtraídos, esses valores acumulados geram o resultante seguinte. É útil para entender como um valor inicial é afetado por uma série de valores positivos ou negativos. As colunas são codificadas por cores para que você possa dizer rapidamente positivo a partir de números negativos. As colunas de um valor inicial e final geralmente começam no eixo horizontal, enquanto os valores intermediários são as colunas flutuantes. Um histograma é simplesmente um gráfico de colunas que mostra a frequência de uma série de dados. Em nosso exemplo, vemos as notas de uma prova, onde o histograma está dividido em 5 intervalos, e podemos observar que a maior frequência de nota está entre 4 e 6. Um gráfico de Pareto contém as colunas classificadas em ordem decrescente e uma linha representando a porcentagem total cumulativa. Os gráficos de Pareto destacam os maiores fatores em um conjunto de dados e são considerados uma das 7 ferramentas básicas de controle de qualidade, pois é fácil ver os problemas ou problemas mais comuns. Os gráficos são uma forma muito poderosa de comunicação e, como todas as ferramentas poderosas, devem ser bem compreendidas e usadas. Embora as versões mais recentes do Excel tentem fornecer sugestões para qual gráfico é o melhor a ser utilizado, suas sugestões nem sempre são confiáveis, e você deve sempre considerar os dados que está usando e o contexto por trás deles, antes de decidir qual utilizar.